Agora a gente vai falar sobre construindo relacionamentos do Banco da Ecoval e o poder da empatia para fidelizar seus clientes. Tá? Eu quero convidar o João Paulo Chaves, que é o gerente comercial do Banco da Ecoval. Olá. Bom dia, João. Não sei se é bom dia ou boa tarde, mas é bom dia ainda, né? Ó, é bom dia. Eu treinei a minha apresentação para ser da seguinte forma: bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sendo um evento de uma magnitude dessa, aí, um evento tão rico, né? Quem sabe aí o pessoal não está lá no Japão, na Europa, na China, ouvindo na a China, gente. enfim, qualquer outro fuso horário aí assistindo a gente, né? Beleza, João. Então seja bem-vindo, tá? Muito obrigado. Tua imagem está boa, tua voz está bem, está tudo bem. Podemos começar. Perfeito. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Isso aí, não esquece de compartilhar o material. Cadê? Ótimo. Tá lá, já estamos vendo. Opa, perfeito, Fábio. Já podemos iniciar? Pode começar, Olá, pessoal, João. Pode. Tudo bem? O show é seu agora. Olá, pessoal. Maravilha, então. Obrigado, viu? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Paulo. Eu trabalho no Banco da Ecoval, no segmento de financiamento de automóveis, utilitários, caminhões, motocicletas, né? Então, quero agradecer demais a oportunidade da live, em poder compartilhar um pouquinho aí da minha experiência e principalmente aí a confiança para a gente falar um pouquinho sobre o poder da empatia na fidelização de clientes. Quando a gente fala em empatia, né, o que vem à cabeça da grandíssima maioria aí é se colocar no lugar do outro, né? E eu queria trazer um temperinho aí a mais aí sobre o que é empatia, né? A empatia, ela é um fator de aprimoramento, né, das relações interpessoais. Então, eu quero falar um pouquinho aqui dessa parte mais técnica, né? Obviamente, a minha apresentação, ela vai estar toda pautada no dia a dia, tá? Na prática, efetivamente, então não vou entrar com um cunho muito institucional, eu quero trazer aí mais um caldinho aí para a gente, aí no dia a dia, como que a gente faz para ser mais empático, né, com os nossos clientes, então, e com os nossos colaboradores. Eu quero começar falando um pouquinho aqui dos 3 tipos de empatia, né, que é a cognitiva, a emocional e a preocupação empática. A empatia cognitiva, ela está mais atrelada ao que a pessoa está pensando, né? Então, é você saber, você sentir ali junto com a pessoa, o que ela está pensando naquele momento. E o que é muito interessante, né, da empatia cognitiva no nosso dia a dia? Ela vai te facilitar para você ser um comunicador melhor, né? Você vai conseguir transmitir, né, a sua mensagem de uma maneira que ela seja melhor alcançada pela pessoa, né? Então, você sabendo ali o que ela está pensando, fica mais fácil de você fazer essa conexão aí da comunicação. Um outro tipo de empatia é a empatia emocional, né? Que é você saber sentir realmente que a pessoa está sentindo, né? É aquilo que a gente brinca, a gente fala, putz, deu uma dorzinha no coração, né? Mas essa é uma parte muito importante, porque você começa, né, no dia a dia, a desenvolver conexões emocionais com essa pessoa, né? Então, você passa a ter uma relação emocional mais aflorada. O outro tipo de empatia é a preocupação empática. Aí, essa, sim, é um impulso que nos move, né, até a disposição em ajudar. Então, aqui é realmente o quanto a gente pode ajudar essa pessoa, né? O quanto eu posso
compartilhar das minhas experiências, né, tomando em vista a ótica da outra pessoa e o quanto eu posso fazer para ajudá-la nesse sentido. Um fator super interessante da empatia é que você tem diversos estudos, né, que eles comprovam que as empresas que são mais empáticas, né, aquelas empresas que têm dentro da sua cultura, né, a empatia, ela consegue obter resultados e benefícios assim muito superiores, né, que vão além até das expectativas. Então você começa a ter um aumento no seu volume de vendas, você começa a ter um aumento da sua produtividade, os seus colaboradores, né, eles passam a ser muito mais produtivos, você tem ganhos expressivos de receita, né, e quando o seu cliente, ele percebe que a sua empresa ela tem esse cunho empático, né, que os seus funcionários são empáticos, você começa a despertar nele e fortalecer os laços de lealdade. Esse cliente vai correr junto com você, ele vai estar mais próximo de você, porque você está dizendo para ele que ele é único, né, que você entende, que você compreende, que você trata ele de maneira uniforme e não de maneira global, como um todo, né? Então, isso você gera também nos seus colaboradores, a empatia corporativa, você gera um engajamento muito maior, né? Você tem as pessoas, né, muito dispostas a ajudarem, a serem mais colaborativas, então isso você vai fazendo com que você tenha um clima organizacional, né, muito mais forte, muito mais unido, né, e muito mais imbuído realmente em ajudar. E daí uma série de outras situações vão se desenvolvendo nesse sentido, né, como você ter pessoas com mais ideias, né, processos, evolução de processos, melhorias no dia a dia, e uma comunicação que eu acho que é o principal, uma comunicação, né, muito aberta e voltada para o que precisa ser feito e para o que precisa melhorar. Tá? Então, eu queria trazer um pouquinho desses três tipos, né, de empatia e falar um pouquinho dos benefícios que a empatia traz para as corporações. E, né, a gente fala tanto aí, né, de se colocar no lugar do outro, entender o outro, ajudar o outro, mas e aí? E como você está? Né? Como a gente está? Como é que está a pessoinha aí que mora aí no nosso corpo, né? Como é que eu estou comigo mesmo? Os meus propósitos, os meus desejos, os meus valores, né? Eles estão todos bem relacionados com os meus clientes, com os meus colegas, com a minha empresa, né? Eu trabalho numa empresa que é ética, os meus desejos, eles são possíveis de serem atendidos dentro da minha ótica profissional, do meu crescimento, os meus propósitos, né? O meu propósito de vida, eu consigo conciliar na minha família, com o meu emprego, com o meu trabalho, com o meu crescimento, com o meu desenvolvimento, né? Então, é toda uma situação que eu provoco aqui vocês para a gente ter uma autoanálise, né? Como é que eu estou? Porque para eu me doar, para eu me entregar, para eu ajudar, esticar as mãos, estender as mãos, enfim, né? O coração, a mente, eu preciso estar bem, eu preciso estar centrado, né? Como é que eu vou dar uma coisa se eu não tenho se eu não recebo, se eu não tenho para fazer essa troca, né? Então, é muito importante, quando a gente for praticar e falar de empatia, a gente está bem alinhado, né, com os nossos valores, com os nossos desejos, com o nosso propósito, realmente com o nosso eu. E tão simples quanto parece. Eu quero trazer aqui, né, a parte da comunicação. Como que a gente se comunica no dia a dia, né? Obviamente que você tem várias técnicas, várias ferramentas, vários estudos, né? Mas não é esse o objetivo, né? Eu não quero discutir aqui a gramática, o pretérito mais do que perfeito, né? Até porque é uma situação engraçada, se perfeito é o todo feito, como uma coisa pode ser mais do que perfeita? Então, a língua portuguesa, ela é muito engraçada e a comunicação é muito engraçada, né? Mas há muitos anos atrás eu ouvi uma definição de comunicação, né? Então, se você tem uma ideia e você quer torná-la comum, isso é uma comunicação,
né? Então, comunicação é tornar uma ideia comum, simples assim, sem muitas voltas, sem muitos rodeios, né? Então, quando você senta com um cliente, ou quando você senta com um colaborador, quando você senta com um parceiro comercial, ou um amigo, ou um colega, a todo momento a gente está praticando, né, essa ideia da comunicação, que é tornar comum uma ideia, muito simples, né? E você tem algumas ferramentas, né, de comunicação, você tem a comunicação verbal, a comunicação não verbal, a comunicação escrita, né? E eu trouxe duas aqui para chamar a atenção, que é a verbal e a não verbal, né? A não verbal, ela vai estar muito mais relacionada aos movimentos do corpo, a postura, né, a vestimenta. Então, assim, desde quando a gente acorda, né, que a gente vai tomar o banho, vai se trocar e vai sair para trabalhar, a gente já começa a nossa comunicação com o mundo afora, né? E a verbal, obviamente, quanto mais você tiver habilidade de se comunicar, melhor vai ser o seu êxito para você tanto compreender quanto principalmente se fazer compreendido, né? E semana passada eu tive uma situação muito engraçada, né, sobre comunicação. Hoje, né, a gente com esse advento todo tecnológico e pandemia que acelerou bastante os processos, né, de informatização, enfim, de reuniões online, tudo online, né? Semana passada tive uma situação muito engraçada. A gente estava defendendo uma proposta de crédito, né, aqui no nosso dia a dia, e eu estava se comunicando com um colaborador pelo WhatsApp, né, e aí nessa eu mandei para ele uma mensagem, o que precisava ser feito, né, fazendo as considerações aí que precisava acrescentar na defesa da proposta, e na velocidade ali eu escrevi para ele, ó, resolve com a fulana de tal, né. E aí demorou uns 3, 4 minutos, ele me retornou agradecendo, tá bom, então, muito obrigado. E quando eu fui ler a mensagem, o resolve não saiu com E no final, saiu com I, então saiu resolvi. Você imagina, o cara leu a mensagem lá, falou, poxa, que legal, ele me ajudou, resolveu, passou para outra pessoa, né? Então eu não tenho mais nada que fazer, a não ser aguardar vir o parecer. Aí você imagina, eu achando que a pessoa lá estava fazendo, que eu instruía ela para fazer a maneira mais assertiva, mais completa do complementar aí do processo, e ia ficar os dois esperando, os dois parados, e o processo não ia evoluir, né? Então a importância, né, da gente estar atento na comunicação, por causa de um E ou um I, né, você muda totalmente aí o sentido de uma frase. Então, comunicação é um momento muito importante, muito crucial, que a gente tem que pôr bastante atenção, tem que gastar energia, né, nesse sentido, na parte de acentuação, na parte de vírgula, de pontuação, né, principalmente hoje no mundo veloz que a gente vive, né, às vezes a gente acaba passando e pulando algumas coisas, e os bons e velhos corretores aí do WhatsApp, às vezes pode colocar a gente numa situação não tão vantajosa, né, ou de uma maneira que você poderia, até pegando esse exemplo aqui, poderia demorar muito o processo, né, para ele ser finalizado, porque ele ficou parado, né, numa instância ali, e poderia perder a proposta para o concorrente, né, o cliente entender que eu tenho um serviço moroso, que eu sou lerdo, que eu sou devagar para dar resposta, para fazer, para analisar, uma série de situações quando ela ficou realmente pautada e paralisada aí por uma fase de comunicação. Então, queria também dividir isso com vocês, a importância e o quão simples é, né, a comunicação. Não precisa trazer, né, ser uma sessão aqui do Supremo Tribunal Federal, que a gente assiste lá, e são palavras e frases, né, e contextos. Não precisa ir nessa linha, né? Não precisa ir na excelência, não precisa escrever ser um escritor de um livro, ser um poeta, mas é só, efetivamente, tornar a sua ideia comum. Então, eu deixo aqui uma ressalva muito, muito importante nessa parte da comunicação, né? A verbal, a maneira como você senta, a não verbal, perdão, como você senta, importa, né, os sinais, às vezes a pessoa cruza os braços, ela está te dizendo alguma coisa, esse assunto está meio intrigante, eu não estou gostando,
né? Ou a pessoa faz aquele gesto assim de, tô cansado, não aguento mais, né? Tô ouvindo muito, né? Uma série de situações aí que a gente vai interpretando e numa negociação são vários sinais aí que a gente observa para poder ter êxito, né? Em todas as minhas apresentações, eu tenho um carinho muito grande pelo chá, né? É o conhecimento, habilidade e atitude. Então, em todas as minhas apresentações, eu faço questão de trazê-lo, né? E trazer alguns exemplos, né? De situações. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. De situações do dia a dia, né? A gente hoje, e ontem eu estava assistindo, né? E aliás, deixar os parabéns aí para todos os palestrantes. Assisti bastante palestra ontem, né? Vi coisas muito ricas, né? De uma grandeza enorme, de um conteúdo enorme que agrega bastante no dia a dia de todos. Mas o que me chamou a atenção é que eu ouvi de muitos diretores, né? Sobre ter pessoas novas na equipe, pessoas aprendendo, né? Me marcou bastante o pessoal da Creditas, né? Que dá a sua meta por rampagem. A gente aqui trabalha também semelhante, né? Porque tem gente nova, gente júnior, gente pleno, gente sênior, né? E eu gosto muito do chá, porque ele te leva e ele compartilha com diversas situações do seu cotidiano, tanto profissional quanto pessoal, né? Então, conhecimento, habilidades e atitudes. Vamos imaginar aqui o seguinte cenário, né? Eu acabei de entrar numa empresa, eu não tenho experiência suficiente, né? O que eu mais tenho para oferecer nesse momento para a empresa? Atitude e muita atitude. Algumas habilidades que eu já carrego comigo, né? E o conhecimento eu vou ter que passar junto com as minhas atitudes e habilidades, a adquirir ao longo do tempo. Isso precisa de uma maturação, né? Então, você tem todo um processo, né, de aprendizado, de conhecimento, né, de você desenvolver novas habilidades, mas no caso de uma pessoa que é nova no ramo, é nova numa área, ou é nova num determinado setor, ou fez uma antiga de empresa e mudou para uma outra área, ela vai ter que, o que ela vai poder oferecer? Atitude, né? E o que o seu gestor, o seu colaborador, né, na parte empática, o que ele vai poder oferecer para essa pessoa? Né? Trabalhar as habilidades, trabalhar o conhecimento, né? E todo o processo de aprendizado e desenvolvimento desse colaborador. Um outro exemplo que eu costumo dar, que eu acho bem interessante, e a gente que é muito focado na área comercial, que vai em cliente, faz visita, faz prospecção, você imagina que você prospecte um cliente novo, né? O que você mais precisa? Precisa ter atitude para saber quem que é a pessoa, para ir lá oferecer o seu trabalho, o seu serviço, né? Habilidade para você não passar uma primeira impressão muito boa, né? Agora, sim, o conhecimento desse cliente, você não vai ter ele tão aflorado, né? Então, como que eu me preparo para essas reuniões? Como que eu me preparo para criar um ciclo de empatia com o cliente, né? Numa primeira visita. Eu vou precisar do quê? De habilidades para eu fazer as perguntas certas, né? Para eu colher as respostas, né? Para eu ter o conhecimento do cliente, entender um pouquinho dele, né? Aí você imagina que você fez uma, fez duas, aí está na terceira ou na quarta visita para fechar uma negociação com esse mesmo cliente que você prospectou ele lá atrás. O que você vai precisar mais para essa reunião, para que elas tenham uma empatia e você consiga fechar efetivamente esse negócio, né? Ou essa parceria, enfim, esse relacionamento, essa venda? Você já conhece o cliente, você já tem conhecimento dele, né? Você já teve a atitude de ir lá, de visitar, de prospectar, já está na terceira, quarta reunião. Hoje, o que você vai ter que estar mais preparado? Nas habilidades. Nas suas habilidades de passar a sua mensagem, de passar as suas ofertas de valores, né? De passar o seu know-how. Então, tudo isso você
tem N situações do seu dia a dia, e às vezes até mesmo num cliente, que hora você vai ter que trabalhar mais o conhecimento, hora você vai ter que trabalhar mais a habilidade, hora você vai ter que trabalhar mais as suas atitudes. Então, o chá, ele é um fator que eu acho ele super preponderante, né, e muito forte para você fortalecer qualquer tipo de relacionamento, e principalmente gerando a empatia, né, porque às vezes a gente tem que ter a atitude de ir até a pessoa, tem que ter a habilidade de como fazer uma pergunta para essa pessoa, sem ser agressivo, sem ser ofensivo, né, de uma maneira respeitosa, e em cima disso você vai adquirindo conhecimento, vai mostrando o seu conhecimento, né, e aí você vai criando os seus laços e as suas relações. E eu vou entrar num tema agora, que ele é muito interessante, e aqui eu vou fazer algumas brincadeirinhas. São os perfis comportamentais, né? O perfil comportamental, eu tenho muito claro para mim que é ele que vai potencializar, né, o vínculo, a relação, essa parte empática que você vai construir com a outra pessoa, né? Então, os perfis comportamentais, o que eles são, né? Nada mais é do que o jeitão da pessoa, né? E aqui, assim, fazer uma ressalva, deixar claro, né? Você tem o perfil analista, planejador, executor e comunicador. Não quer dizer, né, que isso é fechado. Olha, o comunicador é só isso, o analista é só isso. Não. Aqui são características que você identifica na pessoa, mas o jeito dela, né? E não quer dizer que o analista não tenha um pouco de entusiasmo, não seja criativo, não é isso. Mas é que as características mais afloradas, né, elas são os que tornam esses perfis comportamentais, que eles compreendem mais o jeitão da pessoa, vamos dizer assim, o jeito da pessoa ser, tá? Então, o analista, o que ele é? Né? Ele tende a ser uma pessoa que prima mais por ser correto, pelos princípios, pelo criterioso, né? O analista, ele gosta de rotinas, ele gosta de processos. Agora, a pressão não é com o analista, não é com ele. Se você colocar pressão nele, aí a coisa não vai acontecer. O segundo perfil importante é o planejador, né? Como que é o perfil do planejador? Eles tendem a ser mais organizados, né? Gostam de envolvimento, têm um senso de justiça muito grande, né? O planejador é aquele que ele está sempre se antecipando, ele está sempre planejando, como o próprio nome diz, né? Então, ele é aquele perfil de pessoa que ele não tem um senso, né, de urgência muito, muito grande, muito aflorado. Às vezes, ele até prefere deixar de entregar um trabalho no prazo, porque ele precisa entregar efetivamente com o máximo possível de qualidade, né, e organização. Então, ele não tem aquele senso de urgência tão aflorado. O executor, como é que é o executor? O executor é aquele determinado, né? Ele é direto, ele é ambicioso. O executor é aquele que gosta dos desafios, né? Ele gosta da dificuldade. Você pode dar uma meta para ele, pode dar um trabalho para ele vai dar um jeito, ele vai fazer, ele vai se esforçar para fazer a entrega, né, desse trabalho, né? Então, o executor, ele tende a ter um estilo um pouco mais autoritário, né? Ele é mais autoritário. Acho que muitos já se depararam aí, né, com vários estilos. Então, você, dentro do seu dia a dia, ou com um chefe, ou com um colega, ou com um amigo, né, ou com um parceiro comercial, cliente, aquele que acha que a última palavra tem que ser sempre a dele, né? Nem que for para ele dizer, era isso mesmo que eu estava pensando, é isso mesmo que eu estava querendo dizer, mas a última palavrinha tem que sempre ser a dele, né? E o comunicador é aquele entusiasta, né? Geralmente eles são os mais criativos, ele gosta do prestígio, né? O comunicador
naquele que ele influencia, um bom influenciador, ele é carismático, ele tem persuasão, é persuasivo, né? E agora sim, o comunicador, ele tem umas dificuldadezinhas em relação a procedimentos, né? Planejamento, análises. Então, isso não é muito do perfil do comunicador, né? O comunicador é aquele que, vamos lá, vamos fazer, vamos entregar, isso aqui é bom, olha, isso aqui você vai ganhar isso, você vai ter aquilo. Às vezes a gente precisa até tomar um cuidado, né, com o perfil do comunicador, porque, por exemplo, se você tem uma equipe, né, muito focada, só com perfis de comunicador, você às vezes pode correr o risco, né, de ter uma equipe que promete demais e às vezes não entrega tudo o que promete, né? É muito importante essa parte dos perfis comportamentais, porque você acaba dentro do dia a dia, né? E dependendo da necessidade, da estratégia, do segmento, você acaba tendo uma participação do RH para formar a sua equipe conforme a sua necessidade. Então, se você você imagina uma situação que você precisa montar uma equipe, ou você precisa colocar um colaborador para negociar com uma outra área, e aí você tem um perfil totalmente comunicador e a outra área um perfil totalmente analista, né? Então, você imagina, o comunicador vai lá, fala, né, traz o entusiasmo dele, já não é muito o perfil do analista, e aí ele começa a colocar pressão no analista. O que a gente falou no início, que o analista não gosta de ser pressionado, né? Então, por isso que é muito importante esse conhecimento, você entender um pouquinho, né, pegar os sinais de cada um, sabe que realmente, eu gosto de brincar, falar bastante, que é o jeitão da pessoa, né, como efetivamente cada um para você poder conseguir se relacionar conforme a ótica da pessoa. Então, você põe lá um comunicador e um analista, se não tiver habilidade para trazer, né, uma empatia nessa relação, o negócio não vai fluir, né, não vai funcionar. Então, é muito importante, às vezes, até para a formação de equipes, né, você ter isso tudo bem alinhado, que aí te evita uma série de situações, equipe desmotivada, turnover alto, né? Então, são situações dos perfis comportamentais que é super interessante, e eu acho que essa abrangência, né, eu entendo que você ter essa pluralidade na sua equipe, ela é muito positiva, muito positiva. Agora, só precisa colocar as pessoas certas, as peças certas, obviamente, nos locais corretos, né? Verdades e interesses nas relações comerciais, né? Então, quando você está lá no dia a dia com o cliente, né, falando, conversando, tentando alinhar, tentando fazer uma venda, o que é muito importante, né? A gente, dentro de tudo isso que a gente falou da parte de empatia, o que é muito importante? A gente ter alguns requisitos para a gente cumprir, vamos dizer assim, né? Primeiro de tudo, você precisa escutar. E precisa escutar, né? Ouvir. Então, ouça. E ouça com atenção, né? Preste atenção realmente no que a pessoa está dizendo, no que ela está falando. Faça perguntas. Se não entendeu, pergunte. Ou se quer conhecer um outro fator, faça perguntas abertas, né? Sempre dando margem para um diálogo, não perguntas fechadas, aquelas que vão para o sim ou para o não, né? Respeite as opiniões. Respeitar as opiniões, eu tive uma passagem numa outra empresa, né? Uma outra financeira que eu trabalhei, muito, muito interessante. Nessa época eu estava no Rio Grande do Sul, né, e eu fui com um diretor visitar um importante cliente lá, um cliente grande, abrangia o estado todo, né? Na época eu estava em Porto Alegre, e esse cliente abrangia o estado inteiro, então era bem interessante. E, rapaz, entrou numa discussão, né, e moral da história, o que o nosso diretor teve que escutar do cliente? O cara simplesmente fez assim, ó, então tá bom, você senta aqui no meu lugar e eu não preciso fazer mais nada. Olha só que nível, né, que chegou a discussão, e aí, obviamente, acabou a reunião,
perdeu todo o elan, perdeu todo o clima, né? Tudo que podia se falar de negócio naquele momento foi por água abaixo, e aí era pegar o bonezinho ali, sair com educação e marcar uma próxima reunião e recomeçar tudo de novo, né? Então, é muito importante a gente respeitar as opiniões, por mais que a gente possa ter, né, argumentos, e eu me lembro, né, bem desse dia, assim, que marcou bastante essa questão do respeito à opinião, é que realmente o meu diretor, ele tinha argumentos, mas ele foi colocando os argumentos, né, e que se ele tivesse respeitado um pouquinho a opinião limitada ou não naquele momento do interlocutor, nada disso teria acontecido e talvez tivesse ido para uma outra vertente, né? Enfim, mas o fato é que depois a gente conseguiu retomar as visitas, remarcar, e o negócio acabou fluindo aí, mas esse foi um exemplo que me marcou bastante sobre respeitar a opinião, né? Alinhar as expectativas. Hoje, aqui no Daicoval, a gente atende um nicho de crédito, né, voltado aqui no financiamento dos automóveis, que eu trabalho com crédito de maior risco, né? Então, obviamente, eu estou assumindo, né, aquele crédito que tem um risco maior, óbvio, está precificado, está dentro da estratégia do banco, mas eu preciso, né, da melhor maneira possível, e quanto mais, nesse caso, melhor, pulverizar esse risco, né? E a gente, por exemplo, hoje você tem, né, a média aí de um carro, um valor de um carro aí, 90 mil, 80 mil, carros de entrada, carros populares aí estão indo para essa faixa de preço, né? Então, assim, dentro da nossa expectativa, o que eu preciso alinhar com os meus clientes? Eu tenho clientes que têm, né, lojas de carros importados, de carros de valores mais agregados, né, concessionárias, e eu não estou preparado para atender esse nicho do financiamento de valor mais elevado. Então, eu preciso, quando fazer uma visita, alinhar a expectativa. Eu preciso deixar claro para o meu cliente que não me interessa fazer uma proposta de 90 mil, mas me interessa muito ajudá-lo a vender em 3 propostas de 30 mil. Então, eu preciso diluir esse meu risco, né? Obviamente, quando você vai num cliente que tem uma baita qualidade, tem uma carteira de carros, tem um estoque de carros excelente, você quer estar ali naquele cliente, você quer produzir naquele cliente, mas eu preciso alinhar as expectativas, eu preciso deixar claro para ele, olha, não adianta me mandar as propostas de valor mais elevado, eu não vou fazer essas propostas, ou dificilmente farei essas propostas, vamos focar nesse outro nicho. Então, a gente deixar a expectativa alinhada é muito, muito, muito importante, tá? Muito importante. Então, uso esse exemplo também, né, porque chega lá, tem um serviço financeiro, tem um banco forte, um banco sólido, né, para oferecer todo o ecossistema do banco para atender esse cliente, mas o meu core principal, o meu business principal, se eu não deixar bem alinhado com ele a expectativa, eu não vou conseguir fazer nada, e a gente vai se frustrando, e ele vai achar que eu não sou um bom parceiro, ou eu vou achar que ele não é um bom cliente, eu vou ter uma despesa, né, para ficar recebendo propostas que não estão alinhadas ao meu perfil. Então, essa é a importância de você deixar as expectativas bem alinhadas, tá? E valorizar a relação. Eu já vi muitas situações acontecerem, que a gente vai lá, consegue fazer o negócio, fecha o negócio, tá tudo lindo, fechou a parceria, e depois no dia a dia, na hora do negócio acontecer, aponta, ali não executa, ou não faz direito, ou a outra parte não combina, não executa o que combinou. Então, a gente tem que sempre valorizar muito a relação, né? Como isso foi construído, onde a gente quer chegar com essa relação, essa troca, né? O que é bom para mim, o que é bom para a outra parte, né? Porque não adianta só uma parte ganhar. O que a empresa, minha parceira, tem de pontos positivos, o que eu tenho de pontos positivos para oferecer, né? Então, essa valorização das relações, ela é muito, muito, muito importante, né? Então, a gente ouvindo, a gente perguntando, a gente respeitando, a gente tendo clareza
na parceria e a gente valorizando, né, você vai estar, de certa forma, sendo extremamente empático com o seu cliente, se colocando no lugar dele, ele se colocando no seu lugar, e essa relação ela vai ser sempre construída com bases sólidas, com base de respeito, com base ética, e gerando valor para as duas empresas. O que eu gostaria de passar para vocês é essa mensagem, né? É uma maneira bem simples, trazer ela mais para o dia a dia, né? De forma prática, dando alguns exemplos. Todos os slides têm uma fotinho no canto direito inferior, que ele traz menção à mensagem que a gente quer passar. Então, agradeço demais vocês pelo espaço, pelo período, né, que a gente está tendo junto aqui, o carinho, a live pela confiança, e vamos juntos, e vou deixar aqui no final o meu muito obrigado, e o meu telefone direto comigo, que vocês precisarem, eu estou à disposição, trocar ideias, bater papo, né, então estou à disposição de todos aí, e mais uma vez, muito obrigado aí pela paciência, pelo tempo e pelo carinho. Um abraço e muita saúde para todos e bons negócios. Fala, João, muito obrigado, tá, pela palestra. Foi ótima essa parte de relacionamento, né, com os clientes. Isso que você falou no final, cara, acho que é especial. Você faz toda a negociação, né, fecha, mas depois realmente entregar, né? Entregar e realmente fazer o que você cumpriu. Mas muito, ainda mais você na área financeira, né, que envolve, como que fala, desejos, assim, é um ponto um pouco mais, eu falo, mais delicado do que vender um produto, né? Vender dinheiro, se depois não tem um pagamento, tem todo um segundo ponto aí. Então, eu acho que é muito importante aí toda essa parte que você falou de entender o cliente, conseguir trazer ele um pouco mais perto, e principalmente alinhar as expectativas. Né? Perfeito. Nesse ponto, eu não sei se você consegue mensurar o quanto essa tratativa que você faz com os clientes teve um aumento do resultado de vocês, ou vai de vendedores, de comerciais que estejam mais com essa metodologia do que outros, qual que é o resultado? Você tem alguma mensuração disso? A gente trabalha num segmento que ele é muito interessante, porque eu brinco assim, falo que você entra numa loja ou numa concessionária, né, de automóvel, você tem a Febraban ali dentro, então você tem todos os bancos, você tem uma concorrência muito forte, né, muito forte. Então você tem bancos que optam mais pelo seu preço, pela taxa, né, você tem alguns que optam pelo serviço, mas o que a gente percebe que faz muito a diferença? Nem sempre o banco que tem o maior market share, né, ou que tem uma grande participação ou êxito, é aquele que oferece o melhor preço. Na verdade, acaba sendo o contrário. É aquela empresa, né, que oferece o melhor relacionamento, a melhor experiência para o cliente. Tá? Então, isso a gente tem bem claro, bem aflorado. Né? Hoje a gente passa no segmento por uma transformação digital também muito grande, né? Então, hoje o cliente ele consegue comprar um carro e finalizar um financiamento, por exemplo, de qualquer lugar do mundo, né? Então, você não precisa efetivamente, né, ter a relação humana. Claro que o carro ainda, né, você precisa ver o automóvel quando você vai para o seminovo, você tem algumas características que a relação interpessoal, né, o humano mesmo, ele faz a diferença. Mas o serviço, a proximidade, né, o engajamento que você cria ali com aquela loja, porque para vender um carro tem N situações, né? Então tem parte de documento, tem parte de documento do cliente quando é financiado, tem uma série de situações. E quanto mais você tem essa relação próxima com o seu cliente, melhor é o seu êxito na sua produtividade. Beleza, João. Muito obrigado, tá? Mais uma vez, aí acho que foi bem legal aí essa parte de relacionamento. Acho que faz muita diferença mesmo, principalmente na parte comercial, não só na comercial, né? Mas faz a grande diferença mesmo. Então, muito obrigado, tá? O que precisar pode contar com a gente. No dia a dia. Imagina, obrigado vocês aí pela honra.
Valeu, João. Obrigadão. Valeu.